Novo sextou! Estamos aqui mais uma sexta-feira à noite. Como nós sempre começamos aqui o programa, todo mundo espera alguma coisa de uma sexta-feira. E nada melhor do que a gente começar um final de semana já com um processo de renovação na nossa mente. Porque é isso, para isso que Deus tem nos chamado. Para cada dia nós vamos estar renovando a nossa mente, mudando, sendo transformado. Quem sabe a sua semana foi um pouco corrida, alguns estresses aí diários, né? Na empresa, onde quer que você esteja, na família, aconteceu alguma coisa que você, quem sabe a sua mente ficou cauterizada e até agora você está vivendo esse momento de dificuldade. Mas você chegou aqui, uau! Muito bem, parabéns! Que Deus abençoe você muito, porque a partir de agora o processo de renovação na sua mente vai começar, porque o videocast Renovamente está no ar. Sejam muito bem-vindos, gente. Olha só, vocês sabem aí que toda sexta-feira nós temos uma missão aqui. É uma missão clara de realmente fazer com que você comece a viver algo novo na sua vida. E nós, a partir do momento que entendemos essa missão, nós estamos entrando na sua casa ou aonde quer que você esteja, porque hoje nós temos essa praticidade aí de smartphone, Facebook, e você pode nos assistir e mandar já like, compartilhar e mandar para todo mundo. E nós estamos aqui para ajudar você nesse processo de renovação. E sexta-feira, nessa mesa aqui, sempre vem pessoas que estão vivendo, já viveram ou que estão ajudando outras pessoas a viver um processo real de renovação na mente. E hoje eu tenho uma honra, um prazer enorme de trazer aqui na sexta-feira, olha, ele que vai ajudar você, ele já viveu, está vivendo, está ajudando outros a viverem e vai nos ensinar muito com a sua vida. Então está comigo aqui, meu amigo Darlan Vestival. Boa noite, Darlan. Boa noite, pastor. É Tudo uma honra bem? estar aqui hoje. Uau. Estamos bem aqui nessa sexta-feira, uma honra, um prazer e vamos conversar sobre a renovação da mente aqui Uau, hoje. estou muito feliz com a tua presença aqui, né? Para quem não sabe, gente, eu conheço o Darlan desde quando ele era menor, né? Bem novinho. Desde que nós tínhamos cabelo, né, Tínhamos pastor? cabelo, é verdade, é verdade. E aí o Darlan, né, a gente caminhando junto ali, sempre ajudando, e vamos lá, e vai dar certo e tal. E hoje estou muito feliz, realmente, Darlan, pela tua presença aqui no nosso videocast, entendendo quem você é, o que você passou e como você tem lidado com a sua vida nesse processo de renovação. Nada melhor do que você estar aqui hoje. Mas, Darlan, vamos lá. Os nossos telespectadores não conhecem o Darlan Vestival, quem é esse homem que o pastor trouxe aí. Eu quero que tu se apresente para os nossos telespectadores. Vai lá. Então, eu me chamo Darlan, eu sou advogado. Faz 5 anos já que eu trabalho como advogado, né? Já fazia estágio antes, trabalho nessa área. E eu sou especialista em direito do trabalho e pós-graduando em Direito Empresarial e atuo na área mesmo, no escritório Schotten & Pires, aqui de Tubarão. Nós temos um escritório ali multidisciplinar que atende várias áreas do direito e é isso. E eu também, né, como conheço pastora da igreja, a gente faz um trabalho lá na igreja junto com jovens, né, e a gente é pau para toda E essa obra. tendência para a advocacia aí surgiu da onde? Tu, quando era criança, tu pensou assim, quando eu crescer, sabe aquela história da criança lá? Quando eu crescer, eu quero ser um médico, um advogado. Surgiu daí ou não? Foi o tempo, foi passando, como é que surgiu Não, isso? quando eu era criança, eu praticamente cresci dentro de uma igreja evangélica, Sim. o meu sonho era ser pastor. Olha só. Eu gostava de falar, sempre fui alguém muito de ser argumentativo, Sim. etc. Mas na minha família não tem ninguém que é advogado ou do ramo do direito. Então eu desbravei mesmo esse caminho quando eu estava no meu terceirão e não tinha muitas opções, eu não sabia realmente o que fazer e meio que caí de paraquedas no direito. E gostei, hoje eu gosto do que eu faço, gostei do direito e me achei nessa profissão. Uau, que máximo. E pra ti, assim, já que nós já estamos nesse bate-papo tão maravilhoso aqui, o que é pra ti renovar a mente? Pastor, renovar a mente, para mim, tem a ver com uma prática diária. Uau. Eu acho que a gente, com o passar do tempo, a gente costuma adquirir hábitos e etc.
E eu penso que a renovação da mente, ela passa primeiro por uma autoanálise de quem nós somos. A gente precisa entender quem a gente é, a nossa identidade é em Deus. Uau. E fazer uma contemplação, às vezes, dos nossos dias. Eu acho que renovar a mente é cada dia eu ser um pouco melhor. Isso é algo que eu tenho para mim. Assim, é bom quando eu chego, por exemplo, no final do ano, eu vejo, poxa, esse ano eu aprendi, eu melhorei, eu me tornei uma pessoa melhor, um cristão melhor, um cidadão melhor, um advogado melhor, sabe? Eu acho que o bom é a gente poder saber que a gente conseguiu deixar velhos hábitos, conseguiu, sabe, adquirir hábitos bons, etc. Eu acho que a renovação da mente é esse processo, é um processo, não é algo do dia para a noite, mas é um processo que nós desenvolvemos, né? Diariamente, algo que precisa ser intencional, né? É difícil, a gente não pode só viver a nossa vida e esperar que as coisas aconteçam, esperar que a gente mude, mas nós temos todo dia, não, hoje, eu fiz isso aqui, não, eu fiz aquilo, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, eu posso ser alguém melhor, ter essa autoanálise, né? E a partir daí a gente mesmo fazer a nossa renovação. Fazer a nossa renovação. Eu acredito que tu colocou muito bem colocado aqui, né, que o processo de renovação ele é contínuo, né? Ele não dá para renovar hoje, amanhã, passou o tempo e os dias e parei de renovar, não, é contínuo. E como tu exerce uma função hoje de advogado, realmente, como que é lidar com isso? Porque as leis mudam, Sim. tudo muda rapidamente, né? Tu precisa ler muito, eu acredito. E como que funciona isso para ti? O advogado ele precisa estar sempre atualizado. Toda semana a gente tem decisões novas, né, de vários tribunais do STF, tem vários tribunais hoje que julgam no Brasil, não é só o STF, né, mas outros tribunais. Muita alteração legislativa, muda governo, muda lei, medida provisória. É muita coisa que o advogado precisa estar atento, né? Muitas leis mesmo. E assim, a gente vive em atualização constante, não é uma profissão muito estática, né? A gente tem que estar se atualizando, precisa ler bastante, né? A própria rotina, porque até na ideia das pessoas, muitas vezes o advogado é alguém que vai na audiência e só, né? Você tem aquela ideia de advogado ir e bater boca no tribunal. Bater boca, vai brigar lá, ninguém vai resolver minha vida agora. Mas na verdade às vezes é mais burocrático, é mais leitura, é escrita também, né? Eu gosto de escrever bastante, então é mais leitura, escrita, muitas vezes do que a audiência. Tem também, claro, a audiência, né? Sim. Mas tem muito essa parte de leitura, de atualização, porque é constante a atualização de leis, etc. E como conciliar, assim, tu consegue conciliar, porque tu tem uma vida na igreja bem ativa, graças a Deus, sendo jovem, né? Tem uma vida muito ativa na igreja, cuidando de pessoas, liderando e está ali no meio de tudo. E conciliar isso com a tua profissão, como tu consegue fazer isso? No começo foi um pouco mais difícil, assim, era mais desafiador, né? O tempo que às vezes demanda, né? Porque a gente acaba trabalhando com prazos, com 10 dias para isso, 15 dias. Então, muitas vezes acontece tudo no mesmo dia. Às vezes é um dia que tem muita coisa, às vezes é uma semana, um mês, que tem muita coisa naquele mês, etc. E às vezes é desgastante, às vezes é desgastante, né? Sim. Mas a gente vai mesmo assim, né, pastor? A gente não tem tempo ruim. Eu já tenho, eu sei o que eu nasci para fazer, eu sei o que eu gosto de fazer. Uau. Então, mesmo que eu tenha um dia muito cansativo, quem me conhece, pastor também conhece de perto, mesmo o dia mais cansativo, eu não deixei de estar na igreja, de estar junto com os jovens, de estar num GC, né, num grupo nas casas. Nunca deixei, eu sou alguém que eu gosto mesmo de estar na igreja. Eu gosto de igreja, eu gosto de crente. Sim. Eu gosto também da minha profissão, claro, imagina. Mas eu gosto também, então eu não nenhum nem outro, né? Entendi. Eu me dedico aos dois. De uma forma intencional. Sim, só que não sobra muito tempo para as outras coisas. Às vezes é desafiador, né? É desafiador. Só isso, é desafiador. E a igreja também, né, pastor? Só, perdão interromper, ela acaba envolvendo bem a gente. Isso é bom, eu gosto, né? Eu gosto. Assim, ó, se tu quer mesmo se envolver com algo, com pessoas, se tu quer botar a mão na massa, a igreja é um espaço que eles te dão oportunidades para isso. E eu gosto, então eu faço com prazer. E linka o útil ao agradável aqui, né? Porque a igreja é o lugar onde não é pela capacidade que as pessoas fazem, mas sim por aquilo que Deus pode fazer através das pessoas, né? Então isso é muito bom, porque como o Darlan falou aqui, oportunidades. Olha só, eu também nasci no lar cristão, graças a Deus, e até hoje da igreja, e tudo que eu aprendi até aqui em relação à liderança, em relação à família, em relação à vida,
eu aprendi na igreja. Né? Hoje eu tenho esse programa, o videocast novamente, por causa da igreja. Porque senão, foi lá na igreja que eu aprendi com os pequenos grupos lá no GC, eu aprendi a falar com pessoas, eu aprendi a fazer um videozinho lá no Instagram. Então, a igreja, as pessoas, muitas vezes elas não conseguem dimensurar o tamanho, a proporção que a igreja pode nos proporcionar para ser uma pessoa melhor, alguém melhor. E hoje o Darlan é um advogado aí, exerce com muita integridade. Esses dias agora eu fui numa audiência, né? Fui numa audiência lá com o Darlan e tal, e aí cheguei lá, eu fui de testemunha, chegou uma carta pra mim lá em casa, meu Deus do céu, essa testemunha, barbaridade. E aí eu fui lá, e o Darlan tava lá como advogado, defendendo lá o rapaz. Então, assim, nós entendemos a nossa responsabilidade como pessoas que têm uma vida diante da vontade do Senhor Jesus. E através disso é no processo de renovação na nossa mente. Darlan, e hoje para ti, como tu falou, nascesse desde criança, quantos anos tu tinha quando fosse para a igreja? Assim? Eu acredito, eu não lembro exatamente, mas eu acredito com uns 3 a 5 anos por aí. Nessa média. Então, nasceu praticamente no lar cristão. E como que foi para ti enfrentar, né, os dias, a atualidade, o que vinha acontecendo na adolescência, hoje na juventude, como que é ser um cristão, mediante a tudo que nós estamos vendo e vivendo nesse mundo? Ser cristão é desafiador, é uma contracultura, né, num mundo que a gente vive. Eu cresci dentro da igreja, mas eu já me afastei. Eu conheci um submundo, né, um submundo de coisas erradas, de pecado, de tudo que o mundo tem para oferecer. Eu conheci isso, mas isso eu cheguei ao fundo do poço nessa área, né? Só que um dia o Senhor me resgatou. Então a gente percebe, quando é incrível, quando o Senhor às vezes ele abre os nossos olhos, quando a gente tem um insight e a gente percebe, poxa, eu estou me alimentando de coisas que não me satisfazem. Então, às vezes, a gente tem um insight, quando a gente tem aquele insight, a gente cai em si, como aquela parábola do filho pródigo, um alimento melhor para ele na casa do pai. E isso é uma parábola que tem a ver, né, com todo aquele que caminha longe do pai, né? Seja alguém como, no meu caso, como eu comentei, que eu já me afastei dos caminhos do Senhor, ou seja, até mesmo alguém que nunca conheceu. Sim. Mas a pessoa cai em si, eu caí em mim, assim como nessa parábola, então percebi que havia um alimento melhor, eu creio que há um alimento saudável, um alimento na casa de Deus, né? E a partir disso foi algo bem difícil para mim, mas eu comecei a caminhar e tem sido uma caminhada até hoje, uma jornada, né? Até que Jesus volte, até que a gente morra. Até a Thaís mandou uma pergunta aqui, que é: como foi a sua experiência de estar longe de Jesus? O que você aprendeu com isso? Acho que cabe muito bem agora, né? Qual foi a tua experiência que tu teve assim, quando tu esteve longe de Jesus? Sim, pastor, eu costumo falar isso até para algumas pessoas, que um desviado é alguém que nunca mais vai pecar bem. Porque uma vez que tu conhece Jesus, uma vez que a gente, por mais que a gente viva deliberadamente uma vida distante de Jesus, o pecado ele não tem mais aquele gosto, porque a gente conhece o caminho. Então, algo que eu aprendi sobre o mundo, que esse mundo não tem realmente absolutamente nada. Infelizmente, né, para mim, tive que caminhar nisso. Isso não me orgulho, não tenho, sabe, nada. Pelo contrário, tenho muita vergonha das coisas que eu já fiz. Mas eu aprendi isso. E hoje eu posso aconselhar, porque a gente acaba, principalmente jovens, né, que acabam sendo seduzidos pelo mundo, acabam sendo seduzidos e muitas vezes estão fracos e acabam, poxa, tem algo melhor lá. Sim. E quando vê, sabe, a gente pode usar isso como uma oportunidade, né, para aconselhar outras pessoas, né? Sim, e é muito legal isso também, né, porque a tua experiência de vida te torna em Jesus uma referência para aqueles que estão realmente necessitando. Né? Lá na igreja a gente tem algumas pessoas que viviam muito no mundo das drogas e coisa arada. Então chega algumas pessoas lá que eu como não tive a experiência, muitas vezes eu não sei como que a pessoa está. E quem já teve a experiência, só não olhar para a pessoa já dizer: isso aqui tá
Ele tá muito louco, ele não tá legal, ele não tá bem. E aí nós entendemos que o quê? Que Jesus, ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós venhamos realmente pegar essas pessoas que estão ainda nas trevas e levá-las também para a maravilhosa luz de Jesus. E tu é uma prova clara, né, do amor de Jesus. Sim. E eu fico feliz, sabe, pelo fato de eu fiz parte, eu vivenciei juntamente contigo os teus momentos, né? Eu entendi o teu processo, entendi o que Jesus poderia fazer e hoje tu estás aqui. Porque a melhor resposta que nós damos, mediante a tudo que acontece na nossa vida, é nos colocar de pé. Poucos conseguem, sabe? E tu já é mais do que um vencedor. Então tu tem que testemunhar de peito aberto e dizer, cara, eu passei, eu vivi, e Deus está comigo, eu estou aqui, vou ajudar outros jovens. Para isso que eu faço uma outra pergunta para ti. Nessa geração atual que nós estamos vivendo, qual tem sido o maior desafio, assim, tu como líder de jovem, o maior desafio que tu tens de liderar hoje, né? Quais são os desafios que tu enfrenta mediante essa geração agora? Eu percebo uma geração mais insubmissa. É uma geração que, na verdade, é um pouco do jovem, de achar que sabe, de etc., mas algo que está cada vez mais as pessoas... Porque hoje o conhecimento ele é mais acessível. Sim. Então, é muito mais fácil eu questionar decisões, porque eu vejo outras pessoas falando, fazendo, e não é nem pessoas que caminham perto de mim, é alguém que eu vi na internet, é um livro que eu li. Então, hoje a gente tem as pessoas, o jovem, ele é bombardeado de informação a todo momento, e isso acaba causando confusão, e acaba perdendo muitas vezes referência. Então, o jovem hoje ele não tem mais referência, ele não tem mentoria, ele não tem... eu vejo que quando a gente era mais jovem, a gente havia uma geração que havia mais referência. Sim. E se eu tenho, assim, até eu percebo que a gente precisa caminhar nos passos de quem já caminhou, né? É isso. Então, muitas vezes, se eu tô indo para algum lugar, tá, beleza, para onde que eu tô indo? Mas se eu tô perdido, eu vejo os passos, se eu vejo pegadas na areia, eu posso seguir, vai para algum lugar. Né? Preciso ter uma referência para eu seguir. Muito bom. E muitas vezes as pessoas querem, o jovem, ele quer seguir a vida dele, como eu era. Sim. Não, eu vou fazer o meu caminho, eu vou seguir a minha vida, eu vou tocar e acaba nesse percurso se perdendo. Então as pessoas, eu vejo que uma geração hoje um pouco diferente, que ela é mais ousada ainda do que antes, é mais questionadora, e porque tem um acesso à informação que muitas vezes é uma informação ruim, é uma informação ruim e que utiliza aquilo ali para ser a sua válvula de escape, assim, vamos Exatamente. dizer. E que eu acho interessante, Darlan, é que tu sendo um jovem maduro, né? Não é um jovem, né, qualquer, mas é maduro, né? O que um cara que tem um posicionamento desse porque é muito mais fácil para nós, né, para a juventude de hoje, olhar um cara na internet e dizer isso aqui vai ser minha referência, vai ser minha referência. E aí tem o pastor ali e aí meu pastor, né, não, ele dá ali um feijãozinho com arroz, ele não sabe muito, mas aquele cara lá, aquele é top, ele é a minha referência. Mas só que quem cuida da ovelha é o pastor que está ali, né? E a geração de hoje ela está perdendo essa referência. Por quê? Porque é o pastor que trata a ferida. Quando eu não tenho uma mentoria de perto, uma referência perto, o que vai acontecer? Eu tenho feridas, mas só que eu ouço lá o cara lá fora, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele fala assim, ele entende a minha dor, mas a verdadeira dor só entende quem está vivendo do lado da gente, quem está passando junto, quem está ali para estender a mão, levantar a pessoa, ajudar as pessoas. Então, eu vejo que essa geração de hoje, ela precisa muito... É uma geração, como tu falou, tem muita informação. Né? Muita informação. Mas é uma informação ruim, né? Sem qualidade. Pouco conhecimento. Eu acho que é uma geração muito rasa. Muito rasa, porque a gente tem acesso a toda informação, muita informação, mas não é uma informação de qualidade. Né? Sim. E algo que o pastor falou, eu me lembrei também, a gente percebe uma geração que não aceita muito ser confrontada. Olha só. É uma geração que não aceita ser corrigida, que não aceita... que toda correção quer questionar, tudo que falo quer questionar, questiona tudo. E muitas vezes, claro, é bom ser questionador. Eu percebo que isso é uma qualidade boa. Mas o fato de questionar não pode me impedir de me submeter. Eu posso questionar, pensar, olha, eu penso diferente, mas se eu estou nessa igreja, se eu estou nesse grupo, se eu estou nessa família, então assim, olha, eu penso diferente, mas eu vou seguir por esse caminho, porque é aqui que... Sim, sabe? Então, pessoas que muitas vezes estão muito mais na frente que nós...
e que um jovem, né, e acaba querendo discutir, etc. E até não acho errado a pessoa discutir, questionar, Sim. mas mesmo assim se submeta. Mesmo assim, aceite a correção, Sim. aceite, porque até se um pastor, quem vai prestar contas da nossa vida é os nossos pastores. Verdade. Então, quando eu chegar num grande dia, Aham. se eu fizer alguma coisa errada, porque o meu pastor disse para eu fazer errado, Deus não vai exigir de mim. Verdade. Eu não creio nisso. Né? Que Perfeito. Deus vai cobrar. Ah, mas meu pastor me ensinou errado. Então ele vai se resolver com Deus. Né? Seu pai ou sua mãe, se é um... Então é ele que vai se resolver com Deus. Sim, né? sim. Então isso é para me trazer segurança. Eu caminho em segurança. Sim. Porque eu sei que eu tô debaixo de uma autoridade, eu tô debaixo de uma liderança. Sim. Mas Darlan, tu que é um cara mais com um conhecimento mais apurado aí, vamos assim dizer, eu acredito também, né, que a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração de pais omissos, sabe? De pais que querem pegar os jovens e dizer, ó, meu filho é assim, agora tomam aí para a igreja, vai para a igreja porque lá eles vão te ensinar, vai para a igreja porque lá eles vão te educar. E infelizmente, a grande maioria das pessoas, já tive caso, né, como a gente sempre trabalhou com jovens, com muitos jovens, de para chegar em mim e dizer assim, ó, meu filho é assim, 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 agora pega e resolve essa bagaça aí. Sendo que o quê? A omissão de eu ter que fazer com que o meu filho, eu educar o meu filho, eu mostrar o caminho para o meu filho. Muitas vezes nós estamos vivendo essa geração muito de oba-oba, uma geração sem fundamento, sem raiz, porque lá dentro de casa já está perdendo essa referência de paternidade. Né? Então, nós precisamos restaurar, sabe? Nós com uma maturidade, por isso que Deus colocou em mim esse desejo no coração de abriu essa porta aqui de programa, porque eu falei, eu preciso entrar nas casas, eu preciso também levar a palavra de Deus de uma forma clara, que as pessoas possam entender, para que os pais que estão em casa, para que os jovens que estão em casa, eles possam, eu preciso agora dar um novo direcionamento para a minha vida. E são pessoas maduras que vão conseguir realmente levar essas pessoas a um caminho da verdade, ao caminho da vida, que é a vida com o Senhor Jesus. E tu, Darlan, é um cara que lá na adolescência, eu acho que foi, nós passamos por um momento que o Darlan lidera faz muito tempo. E nós passamos um momento, eu nunca me esqueço, foi num retiro, não sei se tu vai se lembrar, lá em Palhoça. Ah, lembro esse tu retiro. Lembra? Famoso retiro. Famoso Esse retiro é retiro famoso. que a chuva caía assim, era um vale, só dava chuva. E a gente dormiu na chuva. Foi. A turma de barraca, tu lembra de barraca? Lembro. Que loucura, cara. De madrugada, a turma correndo pro lado e pro outro. Meu Deus, é um louco. Foi. E aí eu me lembro que o Darlan me procurou, falou, pastor, ó, eu quero, né, deixar o meu GC na época, eu não quero mais liderar, eu não tô mais afim e tal, aconteceu algumas coisas e tal. E eu falei pro Darlan, tu não vai parar. Eu disse, Deus vai te levantar, Deus vai te usar e tu vai continuar porque tu és uma referência. Né? Então, eu já vi esse potencial de Deus na tua vida desde lá de trás. Né? E hoje, tu com esse posicionamento maduro, cara, me deixa muito, muito feliz mesmo. Em saber e entender que sementes foram plantadas, sabe? Hoje está gerando muitos bons frutos. E são esses frutos que agradam realmente ao coração de Deus, né? Sim, eu sou grato a Deus pela vida do pastor, da pastora também, né? Que desde que eu voltei para os caminhos do Senhor, né? Foi o que me sustentou, na época o MCR. MCR, na época. E as amizades que a gente fez, né? E eu sou grato a Deus, né? Uau, por tudo que bom. o Senhor... Eu creio que o Senhor me trouxe na hora certa, no momento certo, da forma certa, sabe? E eu sou grato a Deus. Amém. Sou grato a Deus pela vida de vocês, por essa conversa, por nesses retiros que eram umas roubadas. É muitas histórias para contar. Eram umas roubadas. Sim. Muita gente dormiu literalmente na chuva, mas assim, é só fazer um parênteses, é engraçado que quando a gente fala desse retiro, apesar de ter sido a maior roubada, todo mundo fala muito bem, todo mundo fala, meu Deus, que foi assim, mas dormimos na chuva, dormimos meio molhado, mas foi tão sobrenatural, sabe? Sim. E foram esses momentos, né, que me sustentaram, que me trouxeram até aqui, que Deus usou a vida dos pastores, outras lideranças também, né, o pastor da nossa igreja na época, né, que é o mesmo pastor, mas que é...
E esses retiros, nós estamos também agora, vamos pro retiro semana que vem. Estamos na véspera aí já, né? O pessoal já tá tudo motivado, empolgado aí. Né? Nós participávamos de muitos retiros aí, cada história tensa. Mas nesse ano agora, no carnaval, todo carnaval a gente tinha uma história pra contar, né? Porque cada retiro, assim, que, meu Deus do céu, cada lugar, né? Mas são lugares que ficaram marcados na nossa memória, né, Darlan? Mas nesse ano agora, olha, venceu. Favela venceu. Pô, a favela venceu, cara. Nesse ano, olha, tá surpreendente, gente. Carnaval vai ser lá no Hotel Sandrine, né? Meu Deus do céu, já tá assim, praticamente lotado, né? Então aí, se você, carnaval, o que eu vou fazer? Como é que eu faço eu quero participar de um retiro aí, como é que eu faço? Então você pode entrar lá no @conviver, @conviver Tubarão, vai direto no Tubarão mesmo, e aí você pode fazer perguntas ali, mandar mensagem que alguém vai estar respondendo para você, ou @conviver Capivari de Baixo, ou @conviver Laguna, ou @conviver Jaguaruna. E aí o pessoal vai estar passando para você todas as instruções. Darlan, tu que sempre participou de retiros assim, teve alguma coisa que te marcou em um retiro de maneira espiritual falando? Assim, um retiro que tu disse, pastor, olha, eu fui em tal retiro, e ali a minha vida foi tocada e transformada. Todo retiro, a gente sempre, que é crente, que é jovem, a gente sempre vai com muita expectativa, né? Mas eu já recebi, assim, palavras específicas de Deus, né? Eu sempre retiro, é algo que Deus fala muito forte no nosso coração. E de ter visões também, já tive visões, de escutar, assim, normalmente a gente é crente, né? Sim. A gente acredita, né? De escutar anjos. Sim, sim. Já escutei muitas vezes em retiro, não só em retiro também, né? Mas é um ambiente que a gente bota o pé, a gente sente a presença de Deus, de ver também, ter algumas visões já com Deus. E, assim, citar uma é difícil, sim, pastor. São várias que aconteceram em diante de tudo, né? Cada retiro é algo novo, né? Deus e faz a questão, coisas assim, novas. Né, essas coisas que tu falou agora, ver anjo, né? Umas loucuras que acontecem no retiro. Ver anjo, ouvir a voz de Deus. E as pessoas olham pra mim e dizem, não, estão tudo pirado, né? Quem não vai dizer, meu Deus, esses caras estão ficando doidos, o que estão dando pra eles lá no retiro? Mas a realidade é, só quem vive é quem sabe. Né? Uma nova vida. Aquilo que Deus faz é maravilhoso, é o que nos fundamenta. Né? São muitas palavras, né, que são liberadas até não só espiritualmente, mas palavras específicas que algum pastor ministrando a palavra fala conosco. Lembro de algumas palavras desde o tempo do Joel Engel, o pastor Joel Engel, né? Com muitas palavras, o pastor Tiago Bonzi também, que foi a alguns retiros. Lembro de palavras dele também que me marcaram, do pastor John, da pastora Thaís também, né? Pastora, que sempre também tem uma palavra boa. Pastora. E é sempre muito bom, assim, estar nesses ambientes, né? Ouvir a voz de Deus e... Que bom. Permanecer, né? Dália, deixa eu fazer uma pergunta para ti agora, levando para a área profissional. Tu, como um advogado cristão, né? Eu acho que é uma pergunta que não quer calar aí, que todo mundo gostaria de fazer para ti, e eu vou fazer agora. Tu, como um advogado cristão, como é defender o bandido, cara? Como que tu consegue lidar com essas coisas assim? Me fala pra gente. Os nossos clientes são todos inocentes, pastor. Os clientes não têm, é tudo inocente. É tudo inocente. Cara, mas assim, pastor... eu acabo não fazendo muito direito criminal. Nosso escritório em si, né? A gente trabalha mais com direito empresarial, trabalhista, civil no geral, né? É mais essa área do escritório. Até tem alguma coisa criminal, a gente acaba fazendo, né? Mas não é o forte do nosso escritório. Mas, de qualquer forma, assim, a gente não olha para a pessoa, né, em si. Eu acho que é importante isso, né? O advogado, ele tem até um direito, uma prerrogativa de não ficar olhando e acusando. Quem vai acusar é a promotoria, num processo criminal, e quem vai julgar é um juiz. Então, eu, como advogado, não é o meu papel julgar e nem acusar, mas a pessoa pode ser o maior bandido. Mas eu não sou chamado para acusar ela ou para... Então, eu tenho o direito de resguardar minha própria opinião e defender a pessoa com todos os recursos. Isso é um direito que eu tenho como advogado e a pessoa também tem. Então, acima de tudo tem isso, né? A pessoa tem o direito de ter um julgamento justo, de ser julgada conforme o direito. E se ela teve um julgamento justo, é para isso que um advogado trabalha. Não necessariamente vai trabalhar para a pessoa absolver. Muitas vezes é para ter uma pena justa, porque tem muito juiz que pesa a mão, né? Tem muito promotor que pesa a mão, sim. Os caras pesam a mão, às vezes pede para a pessoa
responder por tudo que é crime. Às vezes a pessoa não é nem condenada. Então, o processo criminal mesmo no Brasil, ele é algo que ele é seletivo, ele não é algo isonômico, né? E o papel do advogado, mesmo sendo cristão, eu creio que não tem a ver com o que a pessoa fez ou não, mas ela tem o direito de ter um julgamento justo, segundo o direito, e que em boa parte das vezes eles não têm. Que boa parte das vezes o juiz e promotor, muitas vezes, se perde no processo, se perde nas acusações, muitas vezes as pessoas não têm prova suficiente, e etc. E a gente nem pergunta, tu fez ou não fez? Nem pergunta isso aí. Não necessariamente, não necessariamente. Entendi. Tá ali pela causa que, tipo, vamos tentar facilitar a tua Isso, vida. mesmo se a pessoa cometer um crime, não é pecado defender um criminoso, né? Sim. Se fosse assim, a gente, por exemplo, que é crente, né? A gente é crente, a gente não teria salvação. Sim. Não teria. Muito bom. Pecador. Daí tu não fica com medo, assim, do cara ali que depois, né, por exemplo, tá lá numa situação lá que um ganha e um perde, sempre assim, né? Tem que ter o cara que ganha e tem que ter o cara que perde. Isso aí é uma coisa que não tem o que fazer. Aí tu não fica meio cabreiro, assim, depois sair dali, o cara meio que te marcar e assim, foi por causa daquele advogado ali que eu perdi essa causa aqui, ele vai se ver comigo. Não, acho que em Tubarão não tem esse risco. Mas tem relatos de advogados, sim, que foram já até mortos, assassinados, perseguidos mesmo por outras partes, né? Mas tem relatos. Só que em Tubarão, assim, eu não desconheço também, não tenho tanto tempo de advocacia, são uns 5 anos para mais, então eu desconheço. Mas tem relatos, sim. Eu, particularmente, aqui não tenho medo. A gente trabalha muito com direito trabalhista, civil, no geral. Não é algo que nos traz esse medo, não. Entendi. E, Darlan, mas para ti, vamos lá, você hoje é um advogado, você sonha em ser um juiz, sonha em crescer, ser um promotor, sonha em chegar em lugares maiores, ou tá bom para ti, assim, ser um advogado? Não, é que, na verdade, o advogado, pro juiz e pro próprio promotor, eles têm posição de igualdade, né? Não para ser um juiz ou um promotor, eu preciso passar num concurso público. A diferença de um advogado, mas até mesmo numa audiência, embora o juiz seja o presidente daquela audiência, ele não é superior ao advogado ou promotor, etc. Né? Não tem essa hierarquia dentro do judiciário, etc. Sim. Né? Mas hoje eu não penso em prestar concurso, etc. Não está nos meus objetivos. Eu gosto de ser advogado, eu gosto mesmo. É algo que eu gosto de fazer, é algo que eu ganho dinheiro com isso. Sim. Então é uma profissão que dá para ganhar dinheiro. E dá para ganhar bastante dinheiro, Darlan? Bastante, ainda não sei. Aí tem que chamar meu chefe aqui. É ele que chamar os meus chefes, tenho 2, então aí te chama eles para eles dizer. Mas assim, dá para ganhar dinheiro. Né? Eu estou começando agora, eu espero ganhar mais, né? Cada ano ganhar mais. Mas dá sim para ganhar dinheiro. Eu creio que se tu é um bom profissional, seja lá qual for a área, né? Se você se você faz as coisas com zelo, né? Com atenção, etc, etc, eu creio que é possível ganhar dinheiro, crescer em qualquer área. Embora a advocacia hoje tem muitos advogados, e realmente tem muito advogado hoje no Brasil, de um modo geral, é possível se destacar fazendo um bom trabalho. Porque também tem muito advogado que é ruim. Sim. É muito advogado que é ruim. Então, tem como se destacar, tem como ganhar dinheiro, construir uma carreira, só que é difícil. É difícil, principalmente no começo, né? No começo já passei trabalho. É mais desafiador, também. Assim, né? Sim, porque daí, assim, por exemplo, na minha família não tinha ninguém que era do direito, que era advogado, que era nada. Então, comecei sozinho, matando cachorro a grito. Sim. Aí, depois eu fui lá pro escritório, né? Onde eu tô, lá no Shopping Pires. E daí, a partir de lá, comecei a estabilizar e ganhar um pouquinho mais. Uau, muito bom. Gente, olha só, lembrando vocês também, agradecendo aqui ao Calibra Acessórios. Você que está pensando aí, né, precisa de alguma coisa para o seu caminhão, procura lá, Calibra Acessórios, Serginho, um representante nosso amigo, parceiro, apoiador do programa. E também, louvar a Deus, pelo grupo Geração Caoa, na figura do Denner Mota, né? Então você está pensando aí, Geração Caoa, eles têm um carro 100% elétrico. Quer fazer um test drive? Passa no Caoa, diz que viu no videocast, que eu tenho certeza que eles vão ter ali condições e preços especiais para você. Quando se fala nesse processo de inovação na mente, tu que lê muitos livros, tu que é um cara que está atualizando sempre, teria algum texto bíblico ou de algum livro que tu poderia deixar para os nossos telespectadores sobre o processo de renovação na mente?
Pastor, eu lembro de Romanos 12, que o pastor falou, né? É um texto conhecido que fala transformai-vos pela renovação do entendimento, né? E transformar tem a ver com forma, transforma, né? Adquirir uma nova forma. E eu creio que a gente precisa adquirir a forma de Cristo. Quando eu leio, transforme, né? Adquira uma nova forma na sua mente. A gente precisa ter a mente de Cristo. E porque se eu tenho a mente de Cristo, a partir de então todo o meu corpo vai ser iluminado, a partir disso toda a minha vida vai ser iluminada, o meu futuro. Então a renovação da mente ela começa por Jesus, por um momento que eu tenho essa iluminação na minha mente, né? Como Paulo também vai dizer, pela iluminação do nosso entendimento, que a gente precisa ter uma mente renovada pela luz de Cristo, pela luz da palavra, como Paulo fala, pela iluminação, nós que tivemos o nosso entendimento iluminado. E eu creio que nós precisamos disso, né? Eu quero deixar essa mensagem para o telespectador do programa, né? Renove a sua mente pela luz de Cristo. Tenha a mente de Cristo, busque essa mente diariamente, é um processo diário, pela leitura da palavra, né? Por ir a uma igreja, procure uma igreja evangélica aqui em Tubarão, nós temos igreja. Porque é muito bom a gente entender, porque a gente fala sobre esse processo de inovação, Romanos 12 ali fala muito sobre essa transformação, né? Mas só que existe o como fazer isso, sabe? Porque muitas pessoas olham para aquilo que nós estamos falando, estão dizendo, eu quero, é isso que eu preciso para minha vida, eu quero mudar. Mas aí, como eu posso mudar? Sabe? Como? Se eu estou num estágio hoje que a minha vida nem para frente nem para trás, eu estou paralisado aqui, mas como que eu vou mudar? Sabe? Então, eu acredito que, até tu começou a falar aqui, eu te cortei um pouquinho, porque essa mudança ela só vem a partir do momento que nós pedimos ajuda, né? Tipo, eu preciso mudar no casamento, então eu preciso caminhar com pessoas que têm um casamento sólido. Eu preciso mudar na minha vida financeira, então eu preciso caminhar com pessoas que estão vivendo uma vida financeira muito bem estruturada. Eu preciso melhorar, então eu preciso procurar pessoas assim também, né? E aí está o como, né? E é nesse como que realmente acontece a transformação, né? Acho que é quebrar, é romper isso, né? Eu creio que a gente precisa tomar posição, né? Muitas vezes assim, dar o passo. Estar assistindo o programa. O que eu vou fazer hoje, agora? Mas não dá para fazer muita coisa. Mas dá para você fazer algo hoje. Faça uma oração, leia a Bíblia, ligue para alguém. E amanhã? Já tem amanhã, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer domingo? Quais são os passos que eu preciso dar? Tomar essa decisão e, a partir disso, se posicionar e caminhar em cima dessa decisão que você tomou, né? Tome uma decisão e faça já começando com hoje. Decida amanhã e não fique só no campo da decisão, mas decida e haja. A partir do momento que eu ajo, quando eu coloco o pé, Deus vai colocando o chão e as coisas vão acontecendo, mas eu preciso me lançar primeiro, né? Sim, eu preciso fazer, né? Eu preciso me posicionar, que é como o Darlene acabou de falar aqui. Gente, então assim, se você está aí em casa e está pensando, eu preciso. Todo início do ano tem aquela promessa, né? Nesse ano eu vou melhorar. Eu vou ser alguém melhor, eu vou entrar numa academia, eu vou ler mais, E nós já estamos aí em fevereiro, quase já em março, né? E quem sabe você está olhando para você dizendo assim, poxa vida, eu não consegui sair do lugar ainda. Então, como o Darlene falou, procure ajuda. Nós precisamos procurar ajuda. Ninguém nasceu para andar sozinho. Por isso que nós temos um trabalho de discipulado, que eu acho que é fundamental, né? Nós caminhamos conforme Jesus nos ensina, que no discipulado, na troca de vida, no partilhar do pão, no aconselhamento, um ajudar o outro, né? E muitas vezes as pessoas, por não ter essa clareza, elas acabam buscando pessoas erradas, né? Por exemplo, lá, a mulher, o casamento está prestes a acabar, ela vai buscar ajuda da mulher que já teve 38 divórcios, né? O homem que já traiu a mulher 458 mil vezes. Então, assim, buscar a coisa certa no lugar errado. Então, acho que é nesse processo de renovação que as pessoas amadurecem e elas conseguem viver uma vida nova em Jesus. Então, o como fazer isso é dar o primeiro passo, né? É isso, é decidir e agir. Eu acho que Deus gosta de gente decidida também, né? Deus gosta de gente que, às vezes, Deus está lá agitando as águas, né? Como fala. Então, mas a gente precisa se lançar agora, né? Eu sempre costumo dizer que tem um texto da Bíblia, Mateus
no capítulo 6, 7, não me lembro claramente agora, mas fala sobre algumas ações e reações, né? Por exemplo, lá, pedir e dar-se-vos-á, né? Aquele que bate, se abre, o que pede, recebe, o que busca, encontra. Sim. Então, através da nossa ação, Deus tem uma reação. Né? É impossível, escute o que eu vou te falar agora, é impossível você ter uma ação e Deus não reagir na sua vida. É impossível. A partir do momento que você decidir, a partir do momento que você se posicionar, a reação de Deus vai ser clara. Mas eu não consigo ir para a igreja. Vai mesmo sem vontade. Né? Agora nós estamos nesse processo de musculação e coisa arada. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de ir. Nem um dia com vontade. Verdade, não tenho vontade nenhuma. Mas eu gosto do resultado, sabe? Eu gosto de estar lá, eu gosto de... Pô, depois que eu fui, uau, eu venci, eu consegui. E eu vejo que é isso que na nossa vida vai acontecendo, essa novidade de vida, essa renovação. Entendimento, né, pastor? É ter um entendimento do que é necessário. Do que é necessário. Entender e, assim, não só entender, mas assimilar aquilo e a partir dessa assimilação eu me comportar. Uau. Então agora eu me comporto diferente porque eu entendi diferente, eu entendi exatamente o que eu preciso fazer, então agora eu vou me comportar. E para academia é isso, né? A gente vai pela saúde, enfim, que a gente vê o resultado. É entender o porquê faço o que faço, né? Exatamente. Eu entendo que é necessário, então eu vou fazer. Muito bom, muito bom. Darlan, nós já vamos ter que encerrar o nosso programa, é muito rápido, eu sei que é, mas assim, eu quero realmente louvar a Deus pela tua vida, cara. Tu inspira Jesus, eu tenho certeza que os nossos telespectadores aí foram todos tocados e a tua história, tudo aquilo que você passou e como jovem, um jovem posicionado. E é isso que nós precisamos, né? De jovens que estão realmente dispostos a viver a vida de Jesus. Estão realmente dispostos a, na empresa, em casa, onde quer que esteja, viver a vida real de Jesus. Cara, e obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu quero que tu deixe umas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço o convite aí, essa plataforma que é, né, esse programa aí que conecta a gente com bastante pessoas. Eu que agradeço muito a vida do pastor, da pastora. Eu que agradeço. Só gratidão. Tava um pouco nervoso. Pouco nervoso. A gente fica meio... É normal. Mas é bom porque a gente, como a gente está falando aqui, né? Fazer coisas diferentes, etc. Precisamos ir e fazendo isso também é renovar a mente. Né? É isso. Fazer coisas novas, coisas que a gente sabe que vai ser bom para outras pessoas, sem medo, sem... Sim. É fazer. É isso. O segredo é fazer. Gente, então chegamos ao fim do nosso videocast novamente. Lembrando a todos que amanhã nós temos às 11 horas, né, o reprise do videocast, amanhã sábado, e domingo às 18 horas. Você não pode perder por nada. Tem um final de semana maravilhoso. E não se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder